Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagikun na área. Me conta uma coisa aqui, você já criou aquela campanha fantástica, colocou vilão, pensou na trama, colocou subtrama, colocou sidequests, mas no fim os seus jogadores acabaram se importando apenas com o Goblin que eles adotaram num combate aleatório? O problema em si não é a missão, é a falta de vínculo dos seus jogadores com a história principal. Hoje eu vou te mostrar como você transforma qualquer objetivo em algo pessoal para os seus jogadores, urgente e impossíveis deles ignorarem. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Primeiro são as stakes reais, o que realmente está em jogo. Stakes são as consequências do fracasso dos seus jogadores. Ou mesmo é o que acontece quando os jogadores escolhem não agir em fazer alguma coisa, não ajudar o vilarejo, não salvarem aquele nobre, seja o que for que você coloque para sua campanha. Isso funciona também porque o cérebro humano precisa de urgência para funcionar. Quando algo importante para os jogadores pode ser perdido, é aí que eles resolvem agir. Você mostra para os seus jogadores o que realmente está em risco, uma amizade, uma aliança, um NPC do passado deles, um pai, uma mãe, um filho, um tio, seja o que for. E assim você obriga, entre aspas, eles a agirem, seja uma carta, seja o que for, os jogadores recebem, e assim eles pensam, pô, e agora, a gente faz ou não faz? Um exemplo aqui que se os jogadores falharem em uma missão, pode ser até uma sidequest, a vila que os acolheu, a vila que está dando comida, suprimento, seja o que for para eles, ela pode ser destruída, seja pela criatura que eles não caçaram, seja por algo externo. Em Senhor dos Anéis, o fracasso não é só a morte em si, morreu, acabou. É o fim da esperança de todo o mundo. Frodo falhar, game over para o mundo inteiro, porque o Sauron ficaria muito poderoso. Aqui você mostra o custo do erro dos seus jogadores. Se eles falharem uma missão, vai ter um custo, vai ter uma consequência. Os jogadores eles só vão se importar quando algo realmente importante para eles está em jogo. 2 são os relacionamentos. As pessoas importam muito mais para os jogadores do que o mundo. O jogador ele pode não ligar para o reino que está em guerra, ele pode não ligar para aquele ataque que está acontecendo lá do outro lado do mundo, para aquele dragão que está destruindo uma vila, mas ele pode vir a se importar com aquele ferreiro com o qual ele bebeu, aquele ferreiro com o que acertou a sua armadura, e agora ele está em uma certa dificuldade. Porque o vínculo emocional é mais forte que o dever heróico. Pessoas que você coloca, os NPCs, aqueles contatos, aqueles vínculos que você coloca no seu RPG são o coração da sua história. Você cria NPCs mais rasos, vamos chamar assim. Obviamente você vai criar aqueles NPCs com mais personalidade e tal, mas no começo você cria NPCs rasos. À medida que a campanha vai acontecendo, os jogadores eles vão criando vínculos com os NPCs, aí sim você dá personalidade. Você dá laços afetivos para os seus jogadores se vincularem a eles. Um exemplo aqui então, o grupo de jogadores eles acabam ajudando um aprendiz de mago, beleza? Ah, eles ajudam, esse cara é legalzinho, os jogadores gostam dele, pô, ele é muito legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O tempo vai passando, eu só fico calado, mas o vilão principal dessa campanha que você colocou, ele acaba sequestrando esse aprendiz de mago, por algum motivo, seja ele qual for. E agora que os jogadores eles realmente se importar com a história, caso eles tenham ido colher 10 flores para o alquimista do vilarejo. The Mandalorian faz isso perfeitamente. Salvar o universo é algo completamente secundário para o mando. Porém, salvar o Grogu é algo principal para ele. Você também cria uma urgência narrativa, o relógio invisível. A missão principal que você criou, que você coloca aquele vilão e ele está fazendo as coisas, ela precisa sempre estar em movimento, ela não fica parada dependendo dos seus jogadores fazerem as coisas. Se o mundo acaba não reagindo a um ataque que o seu vilão fez a um vilarejo lá na PQP, e os jogadores não se importam. Condicionado. Agora, se eles chegam em uma determinada taverna, tá todo mundo apreensivo, nervoso porque eles entram armados, as coisas, os boatos chegam, os jogadores começam a entender que algo realmente importante está acontecendo lá na PQP. PQP, para quem não sabe, é Paris que precede. E é extremamente importante você fazer isso, você mostrar que o vilão ele está realmente avançando, ele está fechando acordos, ele está fazendo ataques, ele está aumentando seu exército mesmo que os jogadores eles não estejam indo atrás do vilão. É legal você ter um calendário pro seu RPG. Pega o calendário gregoriano que a gente pega o calendário de Faeron, coloca no seu RPG, adapta ele para como você quiser aplicar o seu mundo. Porque à medida que os dias vão passando, você pode colocar pontos importantes, algo que o seu jogador possa ver ou algo que o jogador não possa ver. Mas ele vê que o tempo está passando e eles estão fazendo. Estão colhendo 10 flores pro alquimista do vilarejo. Exemplo legal aqui é que esse mesmo vilão, então ele está mais fortalecido. Os jogadores pagaram para a missão principal e as coisas estão progredindo. Eles estão fazendo um monte de coisa, estão tentando ficar mais forte, seja o que for que está acontecendo. Só que à medida que as semanas vão passando, cada vila, num determinado caminho, começa a cair. E ele começa a dominar esses vilarejos até ficar a cidade principal, a capital de um reino. Aí os jogadores vão ter que fazer alguma coisa. Nós estamos em nível 5, que legal. Mas o vilão ele tem um exército.
E 24 horas, o relógio é o vilão principal da série, de um modo geral. Eles têm sempre 24 horas para resolver os problemas. Se eles não resolverem, algo muito grande vai acontecer. A urgência, ela é o motor da narrativa. Quanto mais o tempo pesa, mais a missão importa. A perda é o motor da emoção. Nada une mais os seus jogadores do que a dor compartilhada. Uma perda bem construída, os jogadores perdem o pai, para o vilão principal perde a mãe, para o vilão principal perde aquele amigo querido, cria motivação orgânica e genuína para esses jogadores. A emoção do luto é um dos gatilhos ativos mais poderosos. Os jogadores então eles vão sentir o gatilho da perda daquele amigo querido, e eles vão querer preenchê-los. Aí eles criam talvez vínculos entre eles. É muito foda. Aqui você tira algo que os jogadores realmente valorizam. Um mentor, um pai, um amigo, um NPC querido para eles. Assim esses jogadores eles vão ter que sentir a perda daquele cara. Um exemplo aqui então é que o castelo em que os jogadores foi criado, sim, foi tomado por sombras. Assim o jogador escuta essa história, ele se encontra, ou ele fugiu a lá Dragon Quest daquele ataque. E agora ele realmente precisa fazer algo. Toda vez que ele lembra daquele fato, ele fica triste. Em Star Wars, a destruição de Alderaan é o que dá o gatilho, é o que dá o estalo para a rebelião começar realmente a agir. A perda é o lembrete constante que há algo realmente em jogo para os seus jogadores e é o combustível da retenção deles. As escolhas são a ilusão da responsabilidade. Os jogadores eles só vão se importar realmente com a missão principal se eles tiverem um poder real de decisão. A missão principal que você coloca, ou mesmo uma sidequest, precisa reagir às escolhas deles. Os jogadores eles tomam decisões e essas decisões acabam impactando a missão principal, isso cria um senso de autoria. O grupo sente que as decisões que eles tomaram fez com que a história progredisse, fez com que a história mudasse um pouquinho, mesmo que eles não estivessem participando ativamente. Mostra que eles não apenas seguiram a história, que eles viveram a história. Uma ideia aqui é você apresentar objetivos distintos para o mesmo objetivo. Eles têm que concluir uma missão e eles têm caminhos diferentes para fazer isso. O exemplo aqui é que os jogadores descobrem através de informações, de investigações, seja o que for que eles estejam fazendo, que libertar o prisioneiro que está preso na masmorra, sim, o prisioneiro pode acelerar a história, pode acelerar as coisas acontecendo nesse mundo. Porém, contudo, todavia, isso pode acabar enfurecendo o conselho da cidade que prendeu esse cara. Mass Effect e The Witcher 3 transformam escolhas em eventos históricos. Quem jogou ambos ou um dos jogos percebe isso. Todo mundo muda devido às escolhas, devido às decisões dos seus jogadores. A missão deixa de ser do mestre e vira dos jogadores. Você também coloca o espelho emocional, o que isso diz sobre os seus jogadores. Quando a missão que você coloca, quando a missão que você cria, ela fala realmente com o seu jogador, que ela mostra, que ela faz o seu jogador sentir algo, ela vira experiência pessoal para ele. Você faz com que a sua missão principal se conecte a arcos pessoais dos seus jogadores. Então, eles encontram uma informação, essa informação está ligada a um deles. Ao mago, ao bárbaro, ao guerreiro, ao clérigo, ao ranger, seja quem for que seja na sua mesa de RPG. Um exemplo aqui é que o mago luta contra um tirano de um determinado reino. E esse tirano lembra muito o pai autoritário que ele teve. Em Pantera Negra, o T'Challa enfrenta o Killmonger, mas a própria visão do que é realmente ser rei. Quando o herói ele se vê no inimigo, a história vira espelho e o jogo catarse. O retorno emocional é a recompensa que cura. A missão principal que os jogadores estão seguindo precisa dar um retorno emocional para eles. Uma sensação de fechamento e um certo significado para eles. Quando a história ela termina, os jogadores precisam entender que algo se fechou, que o ciclo fechou, que aquela história acabou e algo está progredindo. Talvez um novo recomeço, uma nova história, uma nova campanha. E ao fechar essa campanha, você fecha com algo simbólico, talvez algo mais dramático ou algo muito mais alegre. Drama, realmente, a gente sabe que os jogadores vão lembrar muito mais do que algo muito alegre. Se o jogador curtiu, acaba esquecendo. Mas se for algo dramático, a cidade foi destruída, alguém muito precioso para ele morreu, algum dos aliados dele acabou caindo, ele vai lembrar disso para sempre. Um exemplo aqui é que, após salvar o reino, o grupo de jogadores acaba encontrando uma árvore que eles plantaram lá no começo, ou uma árvore que eles encontraram, uma árvore bem simbólica para eles, e essa árvore está florescendo. Eles percebem que o mundo está literalmente revivendo devido ao sucesso deles. Avatar, a lenda de Aang, encerra a guerra com equilíbrio, não com vingança. O retorno emocional é o ponto onde o jogador sente: valeu a pena. Valeu a pena. Tá, parei. Os jogadores, infelizmente, não se importam com as missões que nós, como mestres, colocamos. Eles se importam com o significado delas. Quando o mundo reage, quando o tempo corre, as perdas e os laços emocionais entram em jogo, a missão principal ela deixa de ser apenas um objetivo, ela vira uma causa. Transforme a salvação do mundo em salvação de algo com o qual eles realmente se importam, e o engajamento deles será inevitável.
Agora eu quero saber de vocês, o que fez esses jogadores se importarem com a última campanha que você mestrou ou que você está mestrando agora? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais.